Meu nome é Anelisa, eu sou psicóloga, sou coordenadora do Núcleo Faz Sentido do município de Maracanaú, sou pesquisadora e palestrante sobre a prevenção do suicídio, além de ser coautora do livro Temas Relevantes Prevenção do Suicídio. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês e dividir aí essa fala sobre saúde mental, prevenção do suicídio e contexto de Covid-19 na pandemia, e onde a gente teve diversos processos psicológicos aí em adoecimento. Então a gente vai iniciar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto da pandemia, né? Da gente pensar que todas as reações que apareceram durante esse momento, de certa forma, a gente precisa pensar que não podemos patologizar, né? As reações que ocorreram durante a pandemia do Covid-19 são reações que são esperadas, né? Os estresses que ocorreram durante esse momento, alguns sintomas físicos e psicológicos que, de certa forma, eles se apresentaram de forma exacerbada, ele precisa ser olhado, sim, de forma normal, porque nós estamos num contexto anormal, né? Então, as reações de instabilidade psíquica, né, de certa forma, durante o contexto que a gente vivenciou aí durante esses últimos meses e que ainda estamos vivenciando, né, acreditamos ainda que a pandemia irá se estender durante um bom período, necessariamente precisa ser vista, de certa forma, como algo esperado para o contexto que estamos vivendo. Entretanto, esse momento de pandemia, essas reações que ocorreram aí durante a pandemia, caso pessoas que tenham algum tipo de transtorno mental ou que tenham tendências às questões de pensamentos e atos suicidas, eles são potencializados durante esse período. Então, para iniciar, para falar um pouquinho sobre a questão do suicídio, a gente primeiro precisa pensar o que eu preciso observar nessas pessoas, né, quais são os comportamentos que elas apresentam, que eu preciso me familiarizar para que eu possa, de alguma forma, ajudar na prevenção quanto a isso. Durante o período de pandemia, o que a gente pode observar, né, nesse contexto? A inabilidade das relações interpessoais, né, que já se tornou um momento difícil da gente poder ter essa convivência minimizada, de certa forma, e que para essas pessoas se tornaram ainda mais difíceis, né? Tem sempre uma tendência a comportamentos retraídos, uma tendência a comportamentos isolados. Existe uma procura nas redes sociais sobre o assunto da morte e sobre a questão do suicídio, além de se preocupar com as questões de doenças psiquiátricas, né? Pessoas que já têm algum tipo de diagnóstico de transtorno psicológico e psiquiátrico, são pessoas das quais a gente precisa sempre estar no alerta ligado, né? Os principais transtornos, por exemplo, é a questão da bipolaridade, da esquizofrenia, os transtornos de personalidade, principalmente o borderline, e a questão do alcoolismo, que infelizmente, se a gente for conversar um pouquinho agora sobre a questão do processo pandêmico, existiu aí um número exacerbado do uso de bebidas alcoólicas, né, que foi meio que usado como uma fuga para diversas pessoas em dar conta dos sentimentos que não estavam estabilizados, né, no momento de pandemia. A gente precisa também pensar nas pessoas que têm alguma doença crônica, alguma doença que os deixe limitantes, né? São pessoas que têm um adoecimento psíquico maior, além de a questão da perda, né? A morte, né, se fez presente durante esse processo pandêmico de muitas e muitas formas, e a gente teve que passar por um momento de lutos inacabados, né? De lutos dos quais não foram reformulados, haja visto a gente não ter tido o direito, né, de nos despedirmos das pessoas que eram importantes para nós, né? A gente precisa pensar também nos sentimentos de solidão, impotência, que foram exacerbados durante esse momento, haja visto a gente não poder ter tido um contato social mais próximo. Infelizmente a gente teve que deixar de se aglomerar, né, deixar de estar mais perto do que a gente ama, muitas vezes teve que se afastar das pessoas importantes e referenciais à nossa vida, de familiares, mães, pais, pessoas que eram do grupo de risco. Isso potencializa, né,
um comportamento de risco. As menções repetidas de morte e suicídio, que aqui a gente potencializa de que sim, as pessoas dão sinais sim de sofrimento, as pessoas dão sinais sim de que podem cometer o ato suicida, e a questão de ser uma pessoa da qual já teve uma tentativa anterior, né? A gente sempre se preocupa em saber se existe histórico familiar na família sobre tentativas, ideações, pensamentos suicidas, porque é um ponto relevante e preocupante para um comportamento suicida. Nós também a gente tem sempre uma regrinha do 4D, que quando a gente vai conversar com alguém que tenha tendências a atos suicidas, né, ou pensamentos e ideações, é sempre relevante, é sempre importante observar. A grande maioria das pessoas que tem pensamentos ou ideação suicida tem algum tipo de transtorno psiquiátrico. Um dos mais importantes é a questão da depressão, né? A desesperança, quando essa pessoa ela já não tem muito, ela não consegue fazer planos para o futuro, né? Essa pessoa ela não consegue se projetar, né? Não consegue ver quais são as possibilidades que ela pode construir futuramente. O desamparo. A rede de apoio é muito importante para uma pessoa que tem tendências suicidas, né? E a grande maioria dessas pessoas, elas se sentem ou realmente não tem nenhum tipo de grupo de apoio importante para que possa se tornar aí suporte para essa pessoa. E o desespero, né? O desespero é algo do qual a pessoa além de não ter mais a esperança de um momento futuro, ela se desespera por não conseguir resolver o ato presente. Né, já não existe mais nenhuma outra forma dela dar conta da própria instabilidade emocional que ela sente naquele momento. A gente precisa enfatizar também, e aí eu trouxe esse fato sobre a questão do movimento aí que aconteceu durante a Covid-19, que por mais que a gente tenha vários fatores potencializadores de adoecimento durante a Covid, existe uma pesquisa, né, que foi feita através de desastres que ocorreram nos Estados Unidos, e aí eu achei importante trazer isso, porque a gente teve um movimento aqui nesse mesmo contexto de pandemia aqui no Brasil, que é o Pulling Together Effect, né, que é quando as pessoas que compartilham de experiências ruins, elas, ao invés de tentar fazer algo que possa ser mais negativo do que a situação que estão vivendo, elas compartilham dessa experiência e se apoiam e criam uma rede de fortalecimento. Que ocorreu aqui no Brasil de formas muito importantes, né, que foram os movimentos de arrecadação de alimentos, né, de água. A gente teve aí uma preocupação muito grande de como as pessoas se manteriam, né, e aí teve diversos grupos que fizeram acolhimento da questão de alimentos, de água, para poder fazer divisões, e foi muito legal porque teve esse movimento de solidariedade, né, e esse movimento de solidariedade, ele se torna um movimento positivista nesse momento, porque ao invés da gente pensar na questão do extermínio em si, do momento complicado, né, do momento adoecedor, a gente começa a pensar que, de certa forma, a autopreservação, ela prevalece nesse quesito e nesse momento difícil, né? E aí, pensando do que a gente pode fazer nesse momento, no contexto de pandemia, para a gente cuidar da saúde mental das pessoas e para a gente prevenir o suicídio dentro da nossa sociedade nessas questões, as primeiras coisas que a gente precisa pensar são em intervenções universais, que vão para além do que nós podemos fazer, né? E aí, por exemplo, a questão dos estressores financeiros, que a gente já coloca aí para a questão do Estado, do governo, que eles precisam, sim, né, ser esse suporte para essa grande maioria das pessoas que vão passar por momentos difíceis, como de desemprego, como de fome, de situações de vulnerabilidade econômica e social,
que são estressores, para que possa, sim, ocorrer comportamentos suicidas. E aí, uma dos órgãos mais competentes que precisam ter esse cuidado com a população é, sim, o governo, né? Isso não quer dizer que a solidariedade não possa ocorrer nesse momento e trabalhar em conjunto, né, com as ações governamentais. A gente precisa reforçar o cuidado frente à violência doméstica, né? A gente teve um número gigantesco aí de denúncias, mesmo o trabalho dos equipamentos de segurança, né, referentes à mulher, tendo diminuído o acesso e os atendimentos por conta da pandemia, né, mas a gente teve sim uma alta de registros, porque assim, as pessoas que sofriam de violência, elas começaram a ficar muito mais tempo com o agressor dentro de casa. E o estressor da violência é sim também um ponto positivo para se pensar em atos suicidas. Então a gente precisa tomar cuidado com esse número acrescido aí de violência doméstica, de novas denúncias, porque a gente precisa cuidar dessas pessoas para além da violência física, mas sim para o cuidado dela com a questão da violência psíquica, né, do adoecimento psíquico. O uso de álcool e drogas, né, que a gente teve aí sim um crescimento gigantesco, que é sim um fator estressor, que é sim um fator importante, um comportamento de risco para as questões de tendências suicidas. E aí a gente precisa trabalhar a psicoeducação frente a isso, né, de quais são os males e de quais são os benefícios, se existe benefício, né, de que forma isso pode acarretar em problemas familiares, sociais, né, interpessoais, e de que forma isso pode levar as pessoas a comportamentos de risco. Precisamos pensar também sobre a questão das pessoas que vivem em isolamento e na questão do luto, na questão da solidão, né? De certa forma, a gente precisa reforçar os acolhimentos, reforçar o suporte e reforçar aí a questão da rede de apoio para essas pessoas, né? A gente teve um movimento muito bonito e muito importante da categoria da psicologia, que foram diversos projetos sociais que atenderam a população em vulnerabilidade, né, que atenderam as pessoas em sofrimento aí psicológico, porque muitas pessoas apresentaram problemas ansiosos, né, acarretaram problemas de piora do quadro de diagnósticos de transtorno, e aí as questões do voluntariado, principalmente do cuidado da saúde mental frente ao trabalho dos psicólogos, foi muito importante durante esse momento. Além de a gente sempre ter o cuidado de proteger essas pessoas a terem acesso a meios letais aí, né? A gente precisa controlar, caso nós tenhamos aí no meio social, caso a gente conviva com alguém que tenha, assim, tendências suicidas, a não ter acesso a coisas que ela possa utilizar contra a própria vida. E aí a gente pode falar sobre produtos perfurocortantes, a questão das cordas, produtos de saúde, de limpeza, né? A gente pode usar as questões também de veneno aí para animais ou venenos para plantas. A gente precisa ter cuidado com isso, né? Além de pensar também qual seria o processo, o papel da mídia nessas questões, né? De que forma a gente pode utilizar a mídia social, que foi um grande aparato no contexto pandêmico, né? A gente teve todas as informações positivas e negativas durante a pandemia da Covid-19 através da mídia, né? Nós tivemos as informações de cuidado, nós tivemos as informações do que fazer, do que não fazer através da mídia. Então é um papel muito importante, enorme e indispensável, de que a mídia também possa nos informar com qualidade, né, de as possibilidades de cuidado
frente aos comportamentos de risco em relação à prevenção do suicídio e em relação às pessoas que sofrem ou que têm algum adoecimento psíquico. Para que a gente possa quebrar o tabu, para que a gente possa sair da estigmatização das pessoas que sofrem de transtornos psicológicos, de transtornos mentais, mas que isso seja feito de forma correta, né, para que não gere processos de adoecimento de forma errônea aí por causa de informações não adequadas, né. Eu coloquei aqui algumas referências que eu utilizei para vocês darem uma olhada, tá certo? Caso vocês tenham interesse. Eu queria agradecer muito, né, a oportunidade de vocês terem me convidado para participar. O meu e-mail tá aqui, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, né, caso vocês queiram falar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre o assunto, vocês podem mandar e-mail para mim aí, entre em contato, eu respondo, tá bom? E eu queria mais uma vez dizer muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima.